e ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. São Mateus, capítulo 24, versículos 6, 7 e 8. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar, e das ondas. Lucas, capítulo 21, versículo 25. Os vários sinais preditos pelo Senhor Jesus Cristo, nos evangelhos, estão em constante cumprimento. Alguns já se cumprem desde as épocas mais remotas. Jesus Cristo disse que os vários sinais, elencados em Mateus 24, bem como nos outros livros da Bíblia, seriam vistos, em totalidade, por uma geração. Ele afirmou que uma geração específica veria a consumação desses acontecimentos finais, que incluem o arrebatamento da sua igreja e a grande tribulação. Mas que geração será esta? Ele mesmo deu pistas de qual será esta geração, a geração dos fins dos tempos. Vejamos o que está em Mateus capítulo 24, versículos 32, 33 e 34. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros, e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Nesta passagem, Jesus vinculou a última geração com o florescimento de uma figueira. Ele deixou claro que a geração que presenciasse o florescimento da figueira, veria todos os acontecimentos dos tempos do fim. Em toda a Bíblia Sagrada, a figueira é um símbolo da nação de Israel. Vemos isso em Jeremias capítulo 24. Oséias capítulo 9, dentre outros. A figueira é a nação de Israel. Os ramos dessa figueira se tornaram tenros, e ela brotou folhas, ou seja, ela floresceu, no dia 14 de maio de 1948, quando o primeiro chefe de governo de Israel, Davi Ben-Gurion, proclamou a independência da nação, amparado pela Resolução número 181, do Conselho de Segurança da ONU, de 29 de novembro de 1947. Esta resolução criava o Estado judeu. Nesse dia, cumpriu-se a profecia de Isaías capítulo 66, versículo 8. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia. Nasceria uma nação de uma só vez.
Mas Sião esteve de parto, e já deu à luz seus filhos. Depois de 1878 anos, em que Israel viveu, disperso pelas nações, sem território, sem governo e sem bandeira. Ele renasce então, em um só dia, por vontade divina. Sendo assim, a partir desta data, 14 de maio de 1948, está em curso de vida a geração dos últimos acontecimentos, preditos por Cristo e pelos profetas. Mas, quantos anos vive uma geração? 150. 120. 100 anos. A resposta está no Salmo 90, verso 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado. Ou seja, Deus estabeleceu o tempo de uma geração, 70 anos, podendo chegar até 80. Se acrescentarmos o tempo de uma geração ao ano do florescimento da figueira, Israel, chegaremos à conclusão do número 2018. Se acrescentarmos o tempo máximo de uma geração, 80 anos, chegaremos à conclusão do número 2028. Mas, o propósito de Jesus, com estas pistas, relacionadas ao tempo do fim, e com a sua volta, não foi datar o ano exato. Mas sim, para que soubéssemos qual é a última geração. E para que tivéssemos uma forte noção do tempo, em que Deus irá consumar o fim dos tempos. Nós somos esta geração. Note bem. Ele não disse que seria necessário a geração concluir o seu tempo de duração, 70 anos. Ou prosseguir em seu tempo de tolerância, de mais 10 anos, para que todas as coisas acontecessem. O que ele enfatizou foi que a geração não vai passar sem ver o desenrolar de todos os acontecimentos. Ele deixou claro que esta geração será a última. O propósito principal do Senhor Jesus Cristo, ao nos passar essas informações, é nos alertar para que estejamos preparados para a sua vinda. Se olharmos atentamente para os últimos acontecimentos, veremos que o cumprimento das profecias indicam que o arrebatamento da igreja está em cima de nós. Em outras palavras, está muito próximo. Sabendo de todas essas coisas, devemos então estar com a vida no altar do Senhor. De prontidão, aguardando o soar da última trombeta. Esteja preparado. Jesus está às portas.